1 Coríntios 14. Segui a caridade e desejai os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, porque o que fala em uma língua desconhecida não fala aos homens, mas a Deus, porque nenhum homem o entende, sendo que em espírito ele fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em uma língua desconhecida edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que todos vós faleis em línguas, mas antes que profetizeis, porque maior é o que profetiza do que o que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação. Agora, irmãos, se eu for até vós falando em línguas, de que vos aproveitarei? A não ser que vos fale ou por revelação, ou por conhecimento, ou por profecia, ou por doutrina. E até as coisas sem vida que transmitem som, seja flauta, seja harpa, se não formarem sons distintos, como se saberá o que está sendo tocado ou dedilhado? Porque se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, a não ser que transmitais com a língua palavras bem articuladas, como se entenderá o que é falado? Porque estareis falando ao ar. Há tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significado. Portanto, se eu não conhecer o significado da voz, serei para aquele a quem falo bárbaro, e o que fala será um bárbaro para mim. Assim também vós, que sois zelosos dos dons espirituais, procurai tê-los em abundância para a edificação da igreja. Portanto, aquele que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora, mas o meu entendimento é infrutífero. O que farei, pois? Eu orarei com o espírito e também orarei com o entendimento. Eu cantarei com o espírito e também cantarei com o entendimento. Do contrário, se tu abençoares com o espírito, como dirá amém o indouto sobre a tua ação de graças, já que não sabe o que dizes, porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Eu agradeço ao meu Deus, que falo mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras no meu entendimento, para que pela minha voz eu possa também ensinar aos outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais crianças no entendimento. Na malícia sede crianças, mas no entendimento sede homem. Na lei está escrito, através de homens de outras línguas e por outros lábios eu falarei a este povo, e ainda por todos os que não me ouvirem, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal, não para os que creem, mas para os que não creem. Mas a profecia não serve para os que não creem, mas para os que creem. Se, pois, toda a igreja se congregar em um lugar e todos falarem em línguas e entrarem aqueles que são iletrados ou os incrédulos, não dirão que estáis loucos? Mas se todos profetizarem e entrar um que não crê ou um iletrado, por todos é convencido, por todos é julgado. E assim os segredos do seu coração ficarão manifestos. E assim, prostrando-se sobre a sua face, ele adorará a Deus, relatando que Deus está verdadeiramente entre vós. Como é então, irmãos? Quando vos reunis, cada um de vós tem um salmo, tem uma doutrina, tem uma língua, tem uma revelação, tem uma interpretação. Que todas as coisas sejam feitas para a edificação. Se algum homem falar em língua desconhecida, que seja por 2 ou no máximo em 3, e a seu turno, e que alguém interprete. Mas se não houver intérprete, permaneça em silêncio na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem.
Se alguma coisa for revelada ao outro que está assentado, o primeiro permaneça em silêncio, porque todos vós podeis profetizar um após o outro, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é o autor da confusão, mas da paz, como em todas as igrejas dos santos. Vossas mulheres estejam em silêncio nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas à obediência, como também diz a lei. E se elas desejarem aprender alguma coisa, perguntem a seus maridos em casa, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Porventura, a palavra de Deus partiu de vós ou somente chegou até vós? Se algum homem pensa ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se algum homem o ignora, é ignorado. Portanto, irmãos, desejai arduamente profetizar e não proibais falar em línguas. Todas as coisas sejam feitas decentemente e com ordem. Bíblia Sagrada King James 1611.